Oi, amigas. Bem-vindo a mais um vídeo ao canal. Desculpa a minha situação. Vocês vão ter que passar pano dessa vez. Mas é porque eu vou lavar meu cabelo, né? Porque amanhã eu tenho que ir arrancar o dente do canto. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Porque eu poderia fazer ele depois, já quando eu fosse viajar. Só que a questão é que como amanhã eu vou arrancar um dente daqui, um pedaço de um dente. Então, tipo assim, posso ser que eu não fique... Posso ser que eu fique incapacitada de fazer esse vídeo, é isso. Então, gente, eu tenho que falar rápido, meu coração tá assim acelerado, porque eu tenho que correr quanto tempo, eu tenho que fazer esse vídeo e fazer o que eu vou fazer antes da minha mãe chegar. E falar também algumas coisas antes da minha mãe chegar. Na verdade, eu não vou falar muito, né, porque é sobre o meu pai. Então, tipo assim, eu não vou falar muito, porque, tipo, vai que, sei lá, esse vídeo viraliza e aí todo mundo aqui de casa começa meu dia mais ainda. Só que a questão é que eu vou só desabafar mesmo, vou falar a minha parte, assim, entendeu? Pra vocês entenderem o porquê pra vocês entenderem o porquê do que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Então, aí o meu cabelo eu ia cuidar, porque amanhã eu vou sair, então eu já preparei a babosa, assim. Aqui, babosa. Vou misturar com a hidratação, que é preta. E tipo assim, eu falei que eu não iria mais mexer no meu cabelo, sabe? Eu cortei recentemente, tirei as pontinhas, fiz um corte em camada, bem pouco, mas deu uma diferença nele. Mudou bastante, meu cabelo já tá ficando melhor. Então eu queria pintar, mas não vou poder. Então eu pensei no matizador preto por conta disso. Mas eu acho que não vai durar muito. Enfim, vamos pro vídeo. Acontece, gente, tá meio escuro, mas acontece, eu vou tentar gravar na cozinha mesmo, porque senão os vizinhos escutam e tal. Eu vou tentar falar bem rápido aqui, gente, porque assim, como eu falei, eu preciso falar e fazer antes da minha mãe chegar. Acontece, gente, que eu fiz até vídeo, né, me arrumando minhas malas e tal, porque eu iria me mudar, né, e aí eu me mudei em dezembro, no dia 18 de dezembro de 2025. Eu fui pra Minas. Calma aí, deixa eu botar o negócio aqui. Pronto. E nesse dia eu me mudei, entendeu? Eu fui pra Minas e eu fui com o propósito de ficar, digamos isso, porque eu fui pra trabalhar. Inclusive, eu queria também poder trazer uma rotina, porque o meu trabalho é simplesmente em roça, entendeu? E eu também vou fazer esse vídeo porque eu preciso explicar também do porquê que eu tenho que voltar pra esse lugar. Porque, tipo assim, gente, deixa eu contextualizar logo a história. Eu me mudei, né? Porque, tipo assim, aqui onde eu moro é uma cidade que não gera emprego, né? Às vezes até você encontra um emprego, porém não é o que paga o suficiente, o justo, né? E aí, por conta disso, eu simplesmente fui embora, porque meu irmão já estava lá em Minas. Fui pra lá, levei bastante coisas, inclusive, tipo assim, coisa no geral. Tanto minhas coisas pessoais, mas coisas de cozinha, tá ligado? Desse tipo. Só que aí eu senti que tava faltando bastante coisa minha. Tipo, na verdade não senti, ficou muita coisa minha pra trás. E como eu não tava com o intuito de voltar agora, então eu pensei, vou ir lá pra buscar, vou fazer um bate-volta pra buscar. Porque assim, eu fico aqui mais tempo, né? E aí, simplesmente eu inventei, eu fui em dezembro de 18 de 2025 e voltei no dia 21 de janeiro de 2026, agora, no mês passado. Tô fazendo esse vídeo em fevereiro. E aí, o que que acontece? Eu abri uma conta na Caixa, né? Assim que eu cheguei, no dia 21 eu vim, cheguei no dia 22, no dia 24 eu abri uma conta na Caixa. E por que que isso entra na história, né? Porque pode parecer nada a ver, mas é porque, gente, simplesmente, só pra contextualizar aqui, eu não me dou bem com meu pai. E tipo assim, eu sempre discuti bastante com ele, então por isso eu cortei contato, cortei vínculo. E detalhe, a gente sempre morou junto, porém a gente nunca se falava, entendeu? Ou seja, a gente não se dá bem. E pra gente brigar muito, mesmo morando junto, eu fiquei com esse receio de morar com ele estando em Minas, né? E foi o que aconteceu. Ele simplesmente inventou de querer ir desde o mês passado, desde o mês retrasado, na verdade, desde dezembro, quando a gente foi, eu e minha irmã, porque minha irmã também queria ir pra passar as férias, então eu paguei a passagem pra ela.
ela foi. E aí eu fiquei, minha mãe, quando a gente veio fazer esse bate-volta pra buscar algumas coisas, porque como eu falei, meu intuito não é morar lá, onde a gente tá em Minas Gerais, porque também é um lugar muito pequeno, menor do que essa cidade que eu tô. Só que assim, mas lá é mais favorável porque pelo menos você arruma trabalho, né? E eu tava, tipo, ganhando meu dinheiro e tudo mais. Só que assim, eu precisava das minhas coisas. E aí, simplesmente, meu pai, que disse que não iria pra aquela cidade, inventou de querer ir. No mesmo mês que a gente foi, minha mãe disse que ele começou a beber bastante e sempre começou a falar de ir. E que se ela não ligasse pra minha irmã, né, no caso a mais nova, pra poder vir buscar ele, porque ele é analfabeto, não pode ir, ele não viaja sozinho. E aí ele queria que minha mãe ligasse pra minha irmã, a mais nova, que foi comigo, pra poder ele ir também, entendeu? Aí como a gente veio de surpresa nesse bate e volta pra buscar algumas coisas, ele inventou de querer ir. Então, tipo assim, eu abri minha conta, né, da Caixa, e como a mulher falou que o cartão iria chegar de 35 dias, eu não lembro se ela falou de 30 a 35 dias, mas era um mês. Foi um mês, assim, que ela disse que o cartão iria chegar. Então eu usei isso como desculpa. Eu falei que iria ficar pra poder esperar o cartão, sendo que na verdade é porque eu não queria ir pra não ter que morar com meu pai. Porque, tipo assim, gente, a questão não é morar com meu pai, a questão é que eu tenho medo da gente começar a discutir bastante ou não discutir, porque eu tenho aquela consciência de que ele pode começar a murmurar e eu simplesmente ficar quieta, colocar meu fone e ignorar. Só que assim, eu tenho medo, por conta que, tipo assim, como eu vivia, pra mim, essa casa que ela passa um ar meio tóxico justamente porque muitas coisas não andam como deveria. Inclusive a minha relação com meu pai. Então, por esse motivo, eu não tava muito afim de morar com ele, né, na mesma casa, principalmente estando em outro estado, gente, em outro estado. Daqui da onde eu moro pra ir pra onde eu tava lá em Minas, é 1 dia e meio. Então, tipo assim, eu não vou ficar desgastando a minha mente pra simplesmente pegar e depois ter que vir embora, entendeu? Então, eu tava com o objetivo e de ir pra lá, porque como eu falei, eu tava trabalhando em roça. E aí, em roça, eu ganho mais sem estar fechado, entendeu? Então, eu tenho meio que uma certa liberdade de sair sem muita burocracia, entendeu? Eu consigo sair, consigo voltar. Tanto é que nesse bate e volta, eu e minha irmã conversou com o turmeiro, a gente veio pra Bahia e depois ele falou com meu irmão pra gente ir depois, entendeu? Porque ele queria que a gente trabalhasse com ele. Então, por esse motivo, eu iria voltar pra lá. Tudo bem? Ainda mais porque vai vir a época do café em abril, então eu queria poder pegar essa época, porque é a época que as pessoas fazem mais dinheiro, então não queria desperdiçar essa oportunidade pra simplesmente ir para um emprego que eu vou ganhar menos e ficar presa, né? Tipo, no caso, fichar. Só que aí, por esse motivo, e pensando bem, porque nessa que eu vim pra cá, eu comecei a ficar um pouquinho desesperada, porque lá eu estava ganhando dinheiro toda semana, um dinheiro bom, né? E era toda semana. Só que simplesmente pelo fato de eu vir pra cá e ter ficado parada, eu comecei a ficar desesperada, gente. Não tinha dado 20 dias, eu já tava agoniada, querendo trabalho, porque eu não tava fazendo absolutamente nada. E aí eu comecei a ficar agoniada, comecei a cogitar ir pra lá, mas comecei a ficar bem turbada, sabe? Porque eu comecei a pensar, poxa, eu quero ir pra lá pra poder trabalhar, mas não quero ter que conviver com meu pai. Então eu comecei a ficar muito confusa. E aí, por esse motivo, eu decidi ir morar numa cidade que é vizinha lá, que é a 3 horas de lá. Só que assim, eu preciso ir pra essa cidade onde meu pai tá primeiro, porque assim eu consigo fazer o trabalho, consigo fazer o dinheiro e consigo ir pra outra cidade, caçar casa pra alugar e tudo mais. Então, em resumo a isso, eu vou pegar umas coisas a mais. Por mais que na primeira viagem que eu fiz, na primeira e na segunda, né? Porque, tipo assim, na primeira que eu fui pra lá pra Minas, eu levei algumas coisas, alguns itens de cozinha. E quando minha irmã e meu pai foi, eles tornaram levar algumas. Mas, como eu pretendo não morar com eles, eu pretendo só ir fazer meu dinheiro e depois retornar pra outro campo, eu vou levar mais algumas coisas. E eu preciso fazer isso antes da minha mãe chegar. Porque quando ela chegar, quando for o dia de eu viajar, eu vou falar com ela que eu vou levar tal coisa, mas vai ser coisas poucas. Agora as outras eu já preciso levar sem ela saber. Porque minha mãe, ela tem muita coisa. Muita coisa. Vou tentar mostrar aqui.
muitos copos e quase não usa. Isso é porque a gente levou mais coisa, entendeu? Tem bastante coisa, gente, bastante. Calma aí. E tipo, minha mãe, ela quase não usa, quase não utiliza, entendeu? E quando a gente fala de levar, ela fica um pouco meio assim, porque ela é apegada com as coisas dela. Até aí tudo bem. Só que acontece que se eu for morar só, eu não posso simplesmente pegar as coisas que tá na casa do meu irmão, que é onde meu pai e minha irmã também estão morando. Não posso pegar as coisas que estão lá e deixar eles puros, porque lá a gente já levou só o suficiente, entendeu? Só o suficiente. Então se eu for pegar o suficiente pra mim também, eles vão ficar com quase nada. Então eu vou pegar mais algumas coisas daqui pra quando eu for viajar, levar mais algumas coisas. E aí lá vai ficar cheio, porém depois eu vou pegar e vou tirar, né, quando eu for me mudar. Aí estão as coisas, gente. É só essencial. Tipo assim, pra mim já tá um pouco muito. Só que assim, é caso eu for morar sozinha. Vai dar certo? Eu não sei, entendeu? Eu não sei se vai dar certo, mas é o que eu pretendo. E assim, gente, por ser algo que eu pretendo e quero e tenho sonho, né? Que é morar só. Não é nem em relação a morar só, gente, mas sim em questão de evitar conflito, sabe? Aí eu peguei o essencial, caso eu for morar só. Porque assim, das outras vezes que eu levei as coisas, foi pro coletivo, foi pra todo mundo da casa lá, que era eu, meu irmão e minha irmã. E agora que meu pai foi, no caso ele. Só que assim, que eu tô levando separado, a parte, já no intuito de, tipo assim, quando eu for embora de lá, né, eu pegar minhas próprias coisas que eu própria levei, entendeu? Então, tipo assim, parece que tá muito, mas ainda tem mais umas coisas que eu quero pegar, tipo vasilhas assim de plástico. Porque minha mãe, ela tem muito. Minha mãe, ela é uma pessoa meio que acumulista, sabe? Não sei se é assim que fala. Mas, tipo assim, ela juntava muita coisa. Ela tem muita coisa. E, tipo, sempre que eu e minhas irmãs tirava pra poder doar e folgar. Porque, tipo assim, às vezes você ia lavar copo e guardar, não tinha nem espaço, tinha que ficar botando um em cima do outro e acabava que até incomodava, porque poderia até cair e quebrar. Então sempre quando a gente tirava pra doar, porque era só nós três fazer isso, eu e minhas duas irmãs, minha mãe ainda achava um pouco ruim, mas só que depois ainda surgia mais coisa. Tipo, a gente tirava com o intuito de folgar e depois tornava encher de novo. Então, agora, né, minha mãe, ela não tá, tipo, sendo tão acumulista, tipo assim, não tá juntando tanta coisa, mas ainda tem muito. Tanto é que, tipo assim, ainda mais agora, que, tipo, praticamente, quando eu e minha irmã saiu, era só ela e meu pai. Depois meu pai saiu, ficou só eu e minha mãe. Quando eu saí, vai ficar só minha mãe. Ela não tá usando muitas coisas dela, então tá ficando mais guardada. Tanto é que tem coisa ali, ó, que tá, assim, muito pregada e com um fundo sujo e tem aranha, entendeu? Porque, tipo, são coisas que ficam no fundo, não usa. Fora que, tipo assim, mesmo que usasse a maioria, tipo, sempre no dia a dia, tem uns que, tipo, é mais utilizados do que as outras. Então, tipo assim, às vezes quando vai fritar alguma coisa, é as mesmas frigideiras. E, tipo assim, por falar em frigideira, eu só peguei mais panela, porque, tipo assim, em relação a comer em panela, eu não me importo. Por exemplo, quando eu vou fritar um ovo, eu já aproveito e como na mesma panela do ovo, entendeu? Então, pra mim, isso aí é o básico que eu preciso, entendeu? Eu vou pegar, tipo, garrafa também de beber água depois. E é isso, gente. Porque, como eu expliquei, né? Por eu não ter uma relação boa com meu pai, eu não tenho muito... Na verdade, não é que eu não queira, sabe? É porque eu tô com receio de morar com ele e acabar ficando mentalmente desgastada. Então eu vou levar as coisas por precaução, porque aí, se eu resolver me mudar pra outra casa, eu vou ter minhas próprias coisas, entendeu? Então, por isso que eu tive que fazer isso tudo correndo antes da minha mãe chegar. Eu vou dar um jeito de esconder, porque aí quando for no dia da festa, eu vou pedir, tipo, eu vou arrumar uma caixa e vou pedir umas coisinhas poucas pra ela. Porque assim eu vou guardar essas primeiro e depois eu pego as que ela me deu, entendeu? E vou guardando por cima. E é basicamente isso. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada, entendeu? Porque conforme o que acontecer, eu vou, tipo, morar só, vou estar fazendo minha rotina e vídeo aqui pro canal. E assim, gente, eu tô pegando a maioria dessas coisas porque, tipo assim, a minha mãe não usa mesmo. Então eu pensei, tô tocando aqui debaixo da cama e pensei
vou pegar, porque, tipo assim, ela fica com dó de dar quando a gente pede. Então, tipo assim, eu tô pegando escondido. Mas depois eu falo e fica tudo de boa. E aí, gente, um dos motivos por eu estar fazendo isso também é porque, tipo assim, já que minha mãe tem tanto e eu vou pra um outro lugar onde o custo de vida é mais caro, eu pretendo levar assim porque fica de graça, entendeu? Fica de graça. Não tô comprando, então é de graça. E outra coisa também, gente, eu até cogitei ficar aqui pra poupar tudo isso. Pra poupar eu ter que carregar coisa daqui pra lá, poupar viagem, poupar gasto. Porém, gente, eu tava pra ficar louca, porque aqui simplesmente não arruma emprego. Igual eu falei, você até pode arrumar um por indicação, um ou outro por indicação, mas não paga o que deveria. Então, eu fiquei nessa briga interna, assim, né, comigo mesma, de ai, vou ou não vou, evito passar por isso ou não evito, tipo assim, ou eu arrisco, né, tipo, vou pra lá, pra onde meu pai tá, e assim, eu vou ir consciente, né, se ele caçar algum enredo, eu vou ficar quieta, porque, tipo assim, gente, a minha questão de eu sair como errada da história é porque, tipo assim, eu bato de frente, entendeu? Se a pessoa caça briga, eu falo algumas coisas e tal, e aí fica parecendo que eu que sou errada. E o fato também de eu não gostar foi por conta de outros motivos que já aconteceram ao longo da vida, mas não vou ficar falando, entendeu? Não quero problema. E aí, simplesmente, é isso, entendeu? Vou me arriscar aí, vou me arriscar. E também, esse motivo do vídeo também é justamente por isso, porque dependendo do que for ocorrendo lá, gente, eu acho que eu não vou conseguir gravar, porque eu já tenho essa dificuldade de gravar com pessoas na mesma casa. E lá, que na onde eu fui, pra onde eu fui, lá é uma casa muito pequena. Então, por conta disso, vai ficar impossível de eu gravar. Com o decorrer do tempo também, a rotina, né, que eu trabalho durante o dia, quando eu tava trabalhando lá. E quando eu voltar a trabalhar lá, é durante o dia. Então, eu só tenho, assim, das 4 horas, depois das 4h30 em diante, porque eu já chego mais de 4 horas em casa. Então, eu não acho que vai dar pra mim estar gravando lá. Então, por conta disso, né, eu vou estar sumida. Então vou ter que tô fazendo logo o vídeo antes, entendeu? Explicando e tudo mais. Aí depois eu vou, tipo assim, quando eu tiver a chance, eu vou poder estar recapitulando tudo, trazendo tudo que aconteceu. Pronto, gente, acabei de guardar todas as coisas. Eu tô achando que eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Porque, tipo, pra mim, isso era uma coisa que tava assim na minha cabeça, ó. Calma aí que eu tô cansada. Pra mim, essa era uma questão que tava me incomodando muito, porque tava assim na minha cabeça. Eu não parava de pensar, porque, tipo assim, eu tava entrando em conflito e pra mim, eu tava quase entrando em depressão, porque, tipo assim... Quer dizer, talvez eu até esteja, não sei, né, porque, tipo assim... Eu tava maluca já, porque, tipo assim, gente, como eu expliquei, eu não tava conseguindo arrumar trabalho aqui, eu arrumei 2 serviços, só que um paga 180 por semana, que por mês dá 780. Não, paga 180 por semana e por mês dá 750. Gente, pra mim era um absurdo, porque eu ia ficar... Minha ideia era ficar menos de um mês aqui, entendeu? E aí depois eu comecei a entrar em conflito, porque eu fiquei pensando muito nessa questão do meu pai, aí eu fiquei pensando... E que tal eu não ir? Que tal eu não ir por agora, esperar ele desistir, porque meu pai é fogo de palha, então, tipo assim... Ele já decidiu ir uma vez pra lá, pra Minas, onde meu irmão tá, depois ele desistiu. Falou que não iria mais e que não queria saber mais disso. Quando eu e minha irmã foi, ele resolveu ir. E, tipo, esses dias atrás que ele ligou pra minha mãe. Aí ele foi e, tipo assim... Ele, assim, né, meu irmão lá, minha irmã ligou pra minha mãe e tal, deixou ele falando com ela. E ela perguntou se ele tava gostando, ele disse que não. Então eu tava assim, eu tava torcendo pra ele poder desistir, ir embora, pra eu poder ir mais tranquila. Só que até o momento eu não vi isso, entendeu? Não vi isso. E eu acho que eu indo vai ficar mais impossível ainda. Vai ficar impossível. Então eu pretendo sair. Até porque, gente, como eu disse, lá eu tava trabalhando, deixa eu explicar pra vocês. Porque lá eu tava trabalhando de roça. E, tipo assim, eu tava gostando porque, tipo assim, eu tava ganhando dinheiro bom, sem estar fichada. Um emprego no qual eu tinha liberdade, porque, tipo assim, no dia que eu queria fazer minha manutenção, né? Porque, tipo assim, eu trabalho durante o dia. Então, pra fazer a manutenção, eu vou numa cidade vizinha, né? Que é menos de 1 hora de relógio, uma cidade vizinha que fica em São Paulo.
Porque lá onde eu tava morando é no interior de Minas, então, tipo assim, a cidade vizinha é o interior de São Paulo, então, tipo assim, eu fazia minha manutenção lá. Então, tipo assim, quando eu queria ir, era tranquilo, eu só conversava com o turneiro, ele liberava, eu ia, entendeu? Então, por esse motivo, eu gostava do emprego. Fora que eu tava ganhando bem e por semana. Agora, tipo assim, se eu entrar num emprego fechado, eu vou ganhar menos do que eu tava ganhando. E fora que eu vou me sentir presa. Tanto, não digo nem tanto ao trabalho, mas sim ao local. Porque eu não vou ter a liberdade de poder vir pra Bahia. Por exemplo, agora, eu indo pra Minas Gerais, em outubro eu já vou voltar. Já vou voltar pra cá pra Bahia, porque eu preciso fazer votação. Porque vai ter a eleição, né? Eu vou votar, então, tipo assim, vou ter que voltar pra cá. Mas isso aí a gente vê com um tempo depois, sabe? Mas então é esse tipo de coisa que eu falo, entendeu? Eu gostava do trabalho por conta dessa liberdade que eu tinha, mas depois desses últimos dias aqui que eu me senti muito assim, muito maluca, eu parecia que eu tava em depressão, porque tipo assim, eu tava tipo assim, gente, eu tava sem fazer nada. E a partir do momento que eu vim pra cá, meu sono desregulou. Eu comecei a acordar tarde, com dores no corpo, só ia pra TV porque não tinha trabalho. Como eu disse, eu procurei serviço, mas esse primeiro aí já tinha gente que como é que fala? Já tinha arrumado pessoa, entendeu? Quando eu fui mandar minha irmã perguntar pra saber, ele já tinha arrumado uma pessoa. E aí, quando foi em outro que minha irmã me mostrou, foi uma colega dela falando pra ela que tinha alguém precisando para olhar a criança. Eu achei bom a questão do horário, porque era de 7 da manhã até 1 da tarde. Porém, era um valor baixo pra um mês só, porque tipo, era olhar a criança, né? Era só 350, então tipo assim, não ia dar pra eu trabalhar o mês todo, sendo que, tipo assim, já tinha passado mais de um mês, né? Já tinha passado alguns dias, então, tipo assim, já tem quase um mês por aí que eu tô aqui, já vai fazer mais de um mês, na verdade, porque eu vim, vai fazer um mês ainda. Mas não ia dar certo eu entrar no trabalho, sendo que no final desse mês eu ainda pretendo ir embora. Enfim, gente, aí por esse motivo, sem trabalho, sem nada pra fazer, eu tava editando meus vídeos antigos e tudo mais. Só que mesmo assim, gente, isso não era o suficiente. Eu ficava com o tempo todo do mundo. E, tipo assim, como aqui só eu e minha mãe, as coisas não ficam tão bagunçadas, entendeu? Tipo, as coisas ficam mais fáceis. Meu quarto tá uma zona, a pia tem alguns pratos, mas é coisa assim, ó. Então, tipo assim, gente, eu fico com tempo de sobra, aí eu tava pra ficar maluca. Eu achei que eu já tava começando a ter transtorno já. Pra mim, eu já tava começando a ter transtorno pelo simples fato de que, tipo assim, eu tava ficando maluca. E a todo momento eu queria comer. Todo momento. Entendeu? Aí por conta disso eu falei, não, eu preciso trabalhar. E aí depois disso, né, depois que meu pai foi, eu pensei, não pode ser lá, entendeu? Fora que, tipo assim, gente, se eu for fechar lá, não dá, porque lá é um morro. A cidade lá é assim, minúscula, é menor do que essa que eu tô. Só que a diferença lá é que lá tem recurso, né? Você consegue dinheiro. Mas pra mim, assim, que tô acostumada numa cidade maiorzinha, não acho que lá vale a pena. Por isso que eu tô levando essas coisas nesse intuito de, tipo assim, morar em uma cidade próxima. Até porque, lembra do que eu falei que a minha manutenção faz na cidade vizinha aqui em São Paulo? Pois é. O Atacadão, quando a gente vai no Atacadão, eu e meus irmãos, a gente vai na cidade vizinha. Minha manutenção, minha depilação eu ia começar a fazer na cidade vizinha. Porque lá, pra mim, tem mais oportunidade, sabe? E lá onde a gente tá, tipo, não tem nenhum mototáxi, porque a cidade é assim, ó. Então não tem shopping, não tem essas, tipo, tem essas coisas de consultório, de dentista, acho que de depilação também tem essas coisas. Porém, tipo assim, eu não acho que é a qualidade de vida que eu quero, tipo, na cidade pequenininha. Eu quero um lugar que tenha lugares pra eu poder estar indo, entendeu? Pra mim poder me sentir à vontade no local, pra mim não ter aquela vontade de ir embora. Por isso que, tipo, no momento eu tava trabalhando em roça nesse sentido. De, tipo assim, vou ficar aqui porque, assim, quando eu querer ir na Bahia curtir alguma coisa, eu vou, entendeu? E lá não tem, na onde eu tô morando lá em Minas, não tem muito isso. E é isso, né? Quando eu lembrar de falar mais alguma coisa, eu venho aqui e falo, esclareço. Porque, tipo assim, eu tava sentindo que eu precisava falar muita coisa por conta que, tipo assim, realmente, na minha cabeça era um negócio muito complexo. Porque eu tava com isso o tempo todo, entendeu? O tempo todo pensando. E se eu lembrar, né, e minha mãe não tiver chegado, eu falo. Porque, tipo, é um negócio assim que, tipo assim, esse negócio de eu ir morar fora, sozinha, eu não falei pra ninguém. É segredo meu e de vocês agora. Não falei pra ninguém, pelo simples fato de que eles podem não apoiar, pode achar perigoso, arriscado, pode ser e tal, mas se não der certo eu vou voltar pra onde eu tava, entendeu? Basicamente isso, mas eu quero tentar, porque como eu falei, eu quero poder ter minha paz assim sozinha. E por esse motivo eu também não falei pra ninguém.
Então eu só pretendo ir fazer o dinheiro e depois ir pra outra cidade vizinha.